Olá e sejam bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Nascida em Sanlúcar, Espanha, a 13 de outubro de 1613, Luísa de Gusmão e Sandoval era filha de Dom João Manuel Pérez de Gusmão, 8º Duque de Medina Sidónia, e Dona Joana Lourença Gomes de Sandoval e Lacerda, figuras de grande prestígio na corte espanhola. A sua ascendência era notável, descendente da realeza portuguesa por via paterna e materna, sendo laços com Dom Afonso Henriques, fundador da dinastia portuguesa, e Dom Afonso I de Bragança. Além disso, era descendente por via bastarda de Fernando de Aragão e São Francisco de Borja, ligando Dona Luísa a importantes casas nobres espanholas. Em 1633, Dona Luísa casou-se com Dom João de Bragança, herdeiro presuntivo do trono português. A união, cuidadosamente planeada, visava unir as casas ducais de Bragança e Medina Sidónia, fortalecendo a posição de Dom João na conturbada Península Ibérica. Dona Luísa não se limitou ao papel de consorte passiva. Era uma mulher inteligente, ambiciosa e politicamente astuta. Influenciou o seu marido em diversas decisões, inclusive na luta pela independência de Portugal contra o domínio espanhol. Com a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal em 1640, Dona Luísa tornou-se rainha consorte. Apesar da instabilidade política e das dificuldades da guerra, ela dedicou-se de corpo e alma à causa da independência. Em 1643, durante a ausência de Dom João IV que estava na frente da batalha, Dona Luísa assumiu o governo do reino com pulso firme. Demonstrou grande capacidade de liderança, tomando decisões estratégicas e enfrentando os desafios da guerra com bravura e determinação. A rainha também se preocupou com a educação dos filhos, especialmente do herdeiro, Dom Afonso VI. Incentivou o estudo das artes e das ciências, preparando-o para assumir o trono em tempos turbulentos. Dona Luísa era uma figura admirada pelo povo português, que a via como um símbolo de força e resistência. A sua inteligência, bravura e compromisso com a independência tornaram-a uma das rainhas mais importantes da história de Portugal. Em 1656, com a morte de Dom João IV, Dom Afonso VI, ainda jovem e com fragilidades físicas e mentais, ascendeu ao trono. Dona Luísa, nomeada regente no testamento do marido, assumiu a árdua tarefa de governar o reino num período crítico da guerra contra a Espanha. Enfrentando as intrigas políticas e as ambições de alguns nobres, Dona Luísa governou com sabedoria e justiça. Criou um conselho de regência para auxiliá-la nas decisões e implementou medidas para fortalecer a economia e o exército português. Sob a sua regência, Portugal obteve importantes vitórias militares, como a Batalha das Linhas de Elvas em 1659. Essas vitórias consolidaram a independência do país e fortaleceram a posição de Dona Luísa como regente. Em 1662, Dom Afonso VI, pressionado pelos seus favoritos, assumiu o governo do reino. Dona Luísa, temendo pela instabilidade que isso poderia trazer, tentou resistir, mas acabou cedendo. Apesar de afastada do poder formal, ela continuou a influenciar o seu filho e a defender os interesses de Portugal. Dona Luísa faleceu a 27 de fevereiro de 1666, aos 52 anos, deixando um legado de bravura, inteligência e compromisso com a independência de Portugal.